Vamos ver o que aqui nos fala lá em Deuteronômio, que tem como tema na Bíblia a morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade, Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bate-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Moisés tinha o privilégio de estar face a face com Deus, meus amigos. Já pensou? Que privilégio, que nível de intimidade que Moisés chegou a ter com Deus. E que fez aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Moisés teve o prazer de contemplar a terra prometida, mas não teve o prazer de se chegar até ela. Tudo isso por quê? Porque Deus falou a ele uma coisa e ele se deixou irar-se com o povo de Israel, por conta do povo murmurando, reclamando a ele o tempo todo. Deus mandou ele falar a pedra e ele bateu na pedra, né? Com o seu cajado. E aí, o que é que acontece? Por causa disso, ele desobedeceu ao Senhor e não pôde entrar na terra prometida. É assustador quando um médico anuncia um paciente que ele só tem pouco tempo de vida, não é verdade? Quem aí já viveu isso? Com um ente querido que os médicos desenganam, diz, só tem tanto tempo de vida. Isso é aterrorizante, meus amigos. É muito difícil de lidar com isso. Ainda mais apavorante a situação de um condenado à morte com execução agendada para determinado dia e hora.
E se o juiz que pronuncia essa sentença for próprio Deus, ela certamente é definitiva. Esta foi a situação de Moisés no texto que lemos hoje. Que sentimentos poderia haver no coração de Moisés naquela altura? Pessoa saber que vai morrer e não tem para onde escapar. Hein? Arrependimento por ter tido um momento de falta de fé, e foi na ocasião que eu falei para vocês, quando duvidou que Deus forneceria água se ele falasse a uma rocha. Isso tá lá em Números, tá? Quem quiser ir lá ver, em Números capítulo 20, do versículo 8 ao 12, fala sobre isso que eu acabei de dizer, tá? Alívio por ter cumprido sua missão. Será que ele ficou aliviado por ter cumprido a sua missão perante a Deus? Alegria por saber que se encontraria com Deus. Isso daí, com certeza, ele teria, né? Com certeza passou na cabeça dele essa alegria. Tristeza por deixar outras pessoas liderar o povo na entrada para a terra prometida. São algumas perguntas que cabe a nós nos perguntarmos, né? O que será que ele sentiu naquele momento? Porém, eu não posso imaginar o que estaria passando na vida de Moisés depois de tantas experiências que ele teve com Deus. Quando Moisés nasceu, teve que ser escondido para não ser morto. E na morte, no fim da vida, Deus o levou para sepultá-lo pessoalmente. Deus estava presente naquele momento, tal como estava em todos os momentos de vida. Em todos os momentos de vida dele. Os versículos do 10 ao 12, 10 a 12 anos, dão uma ideia de grandeza desse servo de Deus. Ao olhar para este relato, fico a pensar sobre o que Deus acha da minha vida e sobre o que eu mesmo faço dela. Será que nós estamos agradando a Deus com nossos atos, gestos, com a nossa vida? Será que Deus tem nos agradado de nós? Vamos começar a agradar a Deus, meus amigos, porque não tem nada mais importante nas nossas vidas do que nos disponibilizarmos para ter a gratidão de Deus nas nossas vidas. Então vamos ficar gratos, vamos ser gratos e ficar gratos por isso. Deixar uma outra pessoa concretizar minha missão é um sinal de continuidade, de que, apesar de me esforçar para ser uma bênção, não sou a única pessoa que Deus pode usar para cumprir seus propósitos. Para tanto, preciso ter humildade suficiente para reconhecer que Deus sabe muito mais do que eu sobre minha vida, não é verdade? Provérbios 16:1 fala isso. Que devo fazer de tudo para trabalhar agradando a Deus e já preparar outras pessoas para assumir o meu lugar, para dar prosseguimento ao que foi começado e está andando, e não ser orgulhosa achando que sou a única pessoa que pode fazer o que Deus quer. De forma alguma. A gente não é nada diante de Deus. A gente é só mais um. Mas quando a gente se disponibiliza a fazer o trabalho de Deus, Ele nos ajuda e nos põe em lugares que jamais pensaríamos em andar, em estar, para que a gente possa cumprir a obra dele, para que a gente possa falar sobre o que ele quer que nós falemos. Nós não somos nada diante de Deus, mas
Com Deus conseguimos ser algo, ser alguém. Com Deus conseguimos nos tornar diferentes do mundo, nos tornar diferentes das pessoas. Não que sejamos melhores de forma alguma. Não estou falando isso aqui não. Estou falando que nós conseguimos ser diferente, agir diferente, estar sempre ali disposto a ajudar. É bom procurar ser útil, mas seria mal achar-se ser indispensável, porque todos nós somos dispensáveis. Isso é não só com Deus, mas no trabalho, na família. Por mais que possam sentir saudades de nós, nós somos passageiros aqui na terra. Deus fala para nós ensinarmos as outras pessoas, para que outras pessoas também estejam aptas para fazer sua obra, né? Deus é muito maravilhoso, meus amigos. E Ele só quer que a gente se disponibilize para Ele, para fazer a sua obra, para estarmos presentes constantemente, todos os dias de nossas vidas, junto dEle, para que Ele possa nos levar, não só à terra prometida, mas levar um povo todo para essa terra prometida. Que as outras pessoas consigam enxergar que há um lugar melhor para viver, há uma terra prometida para o seu povo. Amém? Que Deus possa abençoar nosso dia, que possa abençoar o final de semana, né, que está chegando aí. Muitas pessoas chegam na sexta-feira e não sei o que é que acontece, que parece que surtam para passar alguns momentos de lazer. Que esse lazer sejam presentes com Deus, meus amigos. Que vocês não se enganem pelos prazeres momentâneos da nossa carne. Que o Senhor possa nos conceder uma sabedoria junto a Ele, amém? Que vocês possam ter um final de semana tranquilo e abençoado, em nome de Jesus. Até aqui eu fico.